Oi, gente. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, porque mais um dia o Senhor tem misericórdia de nós, Senhor. Mais um dia a tua misericórdia se renovou em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel, justo. Te agradecemos porque Tu és o único Deus verdadeiro, aquele que existe, sempre existiu e sempre existirá, Pai amado. Senhor, te agradecemos porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, que é a Tua ira, Pai. Mas, pelo contrário, o Senhor deu Sua vida naquela cruz, Pai amado, para que nós tivéssemos vida, Pai amado. A Tua morte nos deu a vida, Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse sacrifício vivo, Pai. Graças a isso, hoje temos livre acesso a Deus, Pai. Não precisamos de homem, Senhor, para levar as nossas orações a Ti, Pai. Porque podemos falar contigo a qualquer momento e em qualquer situação, Pai amado. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelos teus livramentos, Senhor, que o Senhor nos dá dia após dia, Senhor. Obrigado porque temos acesso à tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, é o Senhor falando conosco, Pai. Temos acesso à oração a Ti, Pai amado, onde podemos falar contigo. Obrigado, Senhor, por caminhar com nós dia a dia, Senhor, nos livrando dos males que este mundo oferece, Pai. Senhor, peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas negligências, Pai, pelas nossas mentiras, meu Deus, pelas nossas omissões. Peço perdão, Senhor, por te deixar de lado muitas vezes e priorizar outras coisas, Pai. Coisas essas que não edificam nada em nossas vidas. Quando devíamos te priorizar, porque o Senhor é o suficiente em nossas vidas. O Senhor já é o bastante em nossas vidas, Senhor. Pai, obrigado por esse devocional que vamos fazer agora. Peço, meu Deus, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Senhor, de tudo que vamos ler agora, Pai. E te agradeço também, meu Pai, por nos usar novamente para entregar a Tua palavra através da internet. E peço, meu Deus, que Tua palavra chegue àqueles lugares, Senhor, que ainda não te conhecem, Pai. Assim que eu te oro, te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de Spurgeon é referente a 1 João. A leitura de hoje é em 1 João. Primeira João capítulo 4, versículo 13. Mas nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 21, tá bom? 1 João capítulo 4, versículo 7
a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é amor. Uma introdução dessa parte diz assim: Deus é amor, e Ele mostrou o seu amor por nós, mandando o seu Filho ao mundo para a nossa salvação. Versículos 9 e 10. Por isso, nós devemos amar uns aos outros. Versículo 11. Nesta pequena seção, o autor usa o substantivo amor 12 vezes. E o verbo amar 15 vezes. E 2 vezes ele afirma: Deus é amor. Versículos 8 e 16. E o versículo 7 inicia assim: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. Quem nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente. O amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz: eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê.
se não amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém. Vamos para algumas referências e comentários. De João capítulo 4, versículos 7 a 21. João capítulo 4, versículo 9. Mandou o seu único filho ao mundo. Referências: João capítulo 3, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 32. E Gálatas capítulo capítulo 1, versículo 4 e capítulo 2, versículo 20. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Mandou o seu Filho para que os nossos pecados fossem perdoados. Referência: 1 João, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 4, versículo 12 de 1 João. Nunca ninguém viu Deus. Isto é dito tanto no Antigo Testamento, referência a Êxodo capítulo 33, versículo 20, como no Novo Testamento, referências João capítulo 6, versículo 46, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 e João capítulo 1, versículo 18. No versículo 20 vai ficar claro porque o autor de 1 João diz isso. 1 João capítulo 4, versículo 13. Ele nos deu o seu Espírito. Referência, 1 João capítulo 3, versículo 24. Capítulo 4, versículo 14. Nós vimos e anunciamos. Referência, versículo 6 do capítulo 4. O Salvador do mundo. Referências: João, capítulo 3, versículo 17, capítulo 4, versículo 42 e capítulo 12, versículo 47. Capítulo 4, versículo 15. Afirma que Jesus é o Filho de Deus. Isto é, o ser humano Jesus é realmente o divino Filho de Deus. Referências, versículos 2 e 3. E também capítulo 2 de 1 João, versículo 22 e capítulo 5. Versículos 1 e 5. Capítulo 4, versículo 16. Nós mesmos. Aqui o autor fala em nome de todos os cristãos. Capítulo 4, versículo 17. Coragem no dia do juízo. Referência 1 João capítulo 3, versículo 21. Capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Referência Romanos capítulo 8, versículo 15. Castigo.
O castigo de Deus no dia do juízo. Capítulo 4, versículo 19. Deus nos amou primeiro. Referências, versículos 9 e 10 de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 16. E Romanos, capítulo 5, versículo 8. E por fim, o mandamento que Cristo nos deu. Referências, 1 João, referência, 1 João capítulo 2, versículos 7 a 17. E o versículo em destaque é o versículo 13, que diz assim: a razão porque podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Você quer um lar para a sua alma? Você se pergunta, qual é o custo? É algo menor do que a orgulhosa natureza humana gostaria de dar. Não é dinheiro, não tem preço. Você gostaria de pagar um aluguel respeitável? Você gostaria de pagar um aluguel respeitável? Você adoraria fazer algo para ganhar Cristo? Então, você não pode ter a casa, pois ela não tem preço. Você arrendaria a morada do meu mestre por toda a eternidade, sem pagar nada por ela. Nada além do aluguel terreno, de amá-lo e servi-lo para sempre. Você aceitará Jesus e permanecerá nele? Veja, esta casa está mobiliada com tudo o que você quer. Está cheia de riquezas, mais do que você pode gastar em toda a sua vida. Aqui você pode ter íntima comunhão com Cristo e banquetear-se em seu amor. Aqui há mesas repletas de alimentos para você viver para sempre. Nela, quando cansado, você encontrará descanso em Jesus. E dela pode olhar e ver o próprio céu. Ficará com a casa? Se você não tem casa, dirá: eu gostaria de ter a casa, mas posso tê-la? Sim, aqui está a chave. Venha para Jesus. Mas você diz: eu estou maltrapilho demais para uma casa assim. Não se preocupe, lá dentro há vestes. Se você se sente culpado e condenado, venha. E embora a casa seja boa demais, Cristo aos poucos o fará sentir-se bom o suficiente para habitar nela. Ele irá lavá-lo e purificá-lo. E você ainda será capaz de cantar: nós habitamos nele.
cristão, você é muito feliz por ter um lugar de habitação assim. Você é grandemente privilegiado, pois tem uma habitação forte, na qual sempre estará seguro. E habitando nele, não terá apenas uma casa perfeita e segura, mas uma casa eterna. Amém. Quando este mundo se dissolver como um sonho, nossa morada permanecerá e se erguerá mais imperialmente do que o mármore, mais sólida do que o granito, autoexistente como Deus, pois ela é o próprio Deus. Nós permanecemos nele. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 121. Deus, o nosso protetor. Uma introdução desse salmo diz assim: hino de louvor, referências, Salmo 3, Salmo 2 e Salmo 1. Introdução do Salmo 3, do Salmo 2 e do Salmo 1. Para o culto, referência, introdução do Salmo 3, versículo 7, em que o salmista pede a proteção de Deus. Um grupo ou uma pessoa faz uma pergunta e a responde. Versículos 1 e 2. E em seguida, um sacerdote confirma essa resposta, prometendo que Deus estará ao lado do salmista para protegê-lo. Referências, versículos 3 a 8. E os salmos inicia assim: Canção de peregrinos. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 121. Salmo 121, título hebraico. Referência, Salmo 3, versículo 5. Salmo 121, versículo 1. Montes. Provavelmente a região montanhosa da qual faz parte o Monte Sião, onde ficava o templo. Salmo 121, versículo 2. Fez o céu e a terra. O Criador do universo é protetor de Israel. Referências, Salmo 46, versículo 1.
Salmo 124, versículo 8. Salmo 134, versículo 3. Salmo 121, versículo 4. Nunca dorme, nem cochila. Às vezes parece que Deus está dormindo, mas não está. Referências: Salmos 44, versículo 23. 1 Reis, capítulo 18, versículo 27. Salmo 121, versículo 6. Não lhe fará mal. Deus protege dos perigos da natureza. Referências: Salmo 91, versículo 6. Isaías, capítulo 4, versículos 5 e 6. Isaías, capítulo 49, versículo 10. E Apocalipse, capítulo 7, versículo 16. Os raios do sol podem fazer mal. Acreditava-se que a lua cheia também. E por fim, Salmo 121, versículo 8. Ele o guardará agora e sempre. Esta declaração do salmista não quer dizer que nenhum mal jamais aconteça. Jamais aconteça àqueles que confiam em Deus. Referência: Salmo 119, Salmo 119, versículo 165. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 121. Que Deus os abençoe.